Estamos apresentando Batom e Prosa. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao Batom e Prosa, o programa que conecta mulheres, empodera vidas. Hoje, 18 de fevereiro, infelizmente vamos falar de muita coisa importante, mas triste, tá? Nós vamos falar de algumas coisinhas que a gente não pode deixar de falar, porque aconteceu e e tem a ver conosco, que somos mulheres, né? Nós já temos a estatística de 2 casos de feminicídios em Sergipe. Gente, nós estamos só no início do ano, né? Para falar de uma campanha que pretende conscientizar e combater essa triste realidade, vamos entrevistar no primeiro bloco a promotora de justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos das Mulheres do Ministério Público de Sergipe, a Verônica Lazar. E temos também, no segundo bloco, nós vamos ter uma conversa super interessante com a enfermeira esteticista e empresária Rosângela Moura. Ela vai falar com a gente sobre um projeto muito bom. Vocês vão ver que é muito bom mesmo. E o nome do projeto é Gratidão que Reconecta. Daqui a pouquinho a gente vai dizer como é que funciona este projeto, tá bom? Batom e Prosa tem o apoio cultural do governo de mesmo, Agência de Desenvolvimento e de Expansão de Negócios para Mulheres. E não esqueça que você pode tirar suas dúvidas com as nossas convidadas, tá? Hoje só no chat, tá, gente? Só no chat, porque hoje o Batom e Prosa é totalmente online, né? Isso mesmo, né? Não é menos bom por isso. De jeito nenhum. Vai ter muita informação boa, muita coisa boa, e vocês aí acompanhando a gente no @Batom e Prosa _. Vamos começar a nossa primeira entrevista da noite? Entrevista. Vamos começar assim. Nossa entrevistada desse primeiro bloco veio para falar de um tema urgente e que não pode ser ignorado mais de jeito nenhum, que é a violência contra a mulher. Ah, o pessoal vai dizer: ah, meu Deus, como só fala disso, só se fala disso ultimamente. E, infelizmente, gente, é uma realidade. E se a gente não falar, se a gente falando, a coisa está do jeito que está, imagine se a gente não conversar, debater, discutir e correr atrás de alguma solução para esse problema. Não é isso? Pois é, já tivemos 2 casos de feminicídio neste ano, né? Nós já estamos em fevereiro. Muita coisa, gente. Eu acho muita coisa, tá? E, pois é. E o governo federal, ele lançou no início agora de fevereiro a campanha Feminicídio Zero. Só que Sergipe já bateu essa estatística, infelizmente, né? Mas a gente vai encampar essa campanha sim. A gente precisa batalhar por um bom tempo para zerar esse tipo de crime, não é isso? Então, quem vai falar sobre essa campanha conosco hoje à noite é a promotora e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher no Ministério Público de Sergipe, Verônica Lazar. Boa noite, Verônica. Seja muito bem-vinda ao Batom e Prosa. Boa noite, Deise. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. Estou aqui à disposição aqui para conversarmos sobre essa temática. É uma temática espinhosa, né? O Batom em Prosa, o pessoal fica assim, 8 horas da noite, estou cansada, não quero mais ouvir falar de situações tristes, mas Uhum, existem coisas que a gente não pode escapar, né? E, promotora, Sergipe já registrou 2 feminicídios, né? Num uhum. espaço de tempo muito curto entre um e outro, né? O que que esses casos recentes nos mostram sobre a realidade da violência contra a mulher no Estado? Veja bem, eu diria que o número de feminicídios no Brasil, ele tem crescido muito. Sergipe tem sido um dos estados onde tem menos ocorrências de feminicídio, em relação a outros estados, né? São Paulo é o campeão, né? Nós temos aí umas 5
5 estados onde nós temos um número muito maior de feminicídios. Isso vem a mostrar que é preciso que se desenvolvam campanhas. Campanhas de conscientização, de mobilização, para que as pessoas possam ficar atentas a essa questão que ocorre todo dia, né, nesse país. Então, a violência contra a mulher é algo, eu diria, inaceitável. Aliás, qualquer tipo de violência. Mas quando ela atinge uma mulher, e geralmente quem pratica esse delito é um companheiro ou ex-companheiro, é um noivo, um namorado. Daí porque se tem o nome de feminicídio, que é uma forma especial de homicídio, né? E o ano passado, o governo federal começou a desenvolver essa campanha nos estádios de futebol. E nós começamos essa campanha agora, né, no Sim, clássico Sergipe Confiança, no último domingo, no né, no Batistão, né? Batistão, onde nós fomos um movimento, né, a rede de atendimento à mulher toda estava lá presente, apoiando essa campanha, né, com faixas, com camisas, os próprios jogadores entraram em campo vestindo a camisa, isso foi muito simbólico, né, porque os dois times que são adversários no campo, mas ali estavam todos unidos em prol dessa causa. Então, assim, é preciso cada vez mais conversarmos sobre isso, porque pode até se falar, é uma meta inatingível acabar com o feminicídio? Eu diria que é uma utopia, mas nós devemos sempre caminhar atrás das utopias, né? Porque quando a gente deixa de ter utopia, deixa de sonhar, né, a vida perde um pouco o sentido. E nós procuramos, nós devemos, enquanto sociedade, nós mulheres principalmente, né, precisamos estar juntas nessa empreitada, nessa luta que é contínua. Porque a violência ela começa aos poucos, né? Ela começa com a violência psicológica, ela começa com a violência moral, patrimonial, depois ela se transforma numa violência física ou sexual e pode culminar com o feminicídio. Então, o feminicídio, eu diria que é um crime evitável, se aquelas outras violências, aquele caminhar de violências, tivesse sido interrompido, né? Se a mulher ela tivesse a coragem de denunciar ou de sair daquele relacionamento abusivo ou tóxico, né? Isso não quer dizer que os casais não tenham conflitos. Há brigas entre casais, obviamente, né? Mas é preciso diferenciar. Quando esse conflito ele descamba para uma violência maior, que acaba diminuindo a autoestima dessa mulher, acaba humilhando essa mulher, constrangendo essa mulher, colocando ela numa situação de extrema vulnerabilidade. E muitas mulheres não conseguem sair desse ciclo de violência por dependências várias. Dependência econômica, dependência emocional, a questão dos filhos, né? E quando eu falo em filhos, é algo que a gente precisa também conversar. Quem são as vítimas colaterais da violência doméstica? São os filhos que presenciam, que vivenciam aquela violência no seu ambiente familiar. E muitas vezes nós esquecemos dessas vítimas invisíveis, que são os filhos dessa relação, desse relacionamento, que terminam por ficarem altamente traumatizados. Vocês imaginem um pai que mata a mãe na frente dos filhos. Acho que não há nada pior Não para tem uma quem se criança. recupere de uma Não coisa há dessa, como se né? recuperar, né? Um filho assistir uma cena como essa. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas só estão falando disso, de violência doméstica, né? Você mesmo disse. Eu Exato. tenho ouvido isso, principalmente por parte de homens, né? Por que está se falando tanto em violência doméstica, etc e tal? Porque não pode ficar no esquecimento. Nós não podemos fazer de conta que isso não existe. Como Existe, fazia antigamente, né? exatamente, Porque não né? quer dizer que não É, acontecia antes da gente. exatamente. Você pode ter excessos? Pode ter. Poderão haver situações que são fantasiosas? Poderá. Mas essa não é a regra. Nós não podemos duvidar de primeira mão da mulher. É preciso averiguar. Né? Nós tivemos agora esse caso, né, da jornalista no Mato Grosso do Sul, né, Sim. que foi numa delegacia, né, foi pedir socorro, né, ela foi pedir ajuda. E eu diria que ela sofreu uma violência institucional, porque o sistema não funcionou para proteger a vida daquela mulher, e aquela mulher poderia estar viva hoje se o sistema tivesse funcionado, né, como deveria. E o que você entende como o que é que pode ser feito para ampliar
o acesso à rede de proteção e garantir a segurança dessa mulher que denuncia, porque às vezes ela está denunciando e o agressor ele continua fazendo as coisas, mesmo tendo medida protetiva, é uma coisa assim incrível. Eu sou uma defensora da tornozeleira eletrônica. Porque a tornozeleira é uma medida protetiva que tem uma grande eficácia, juntamente com o botão de pânico. Então, aquela mulher, aquele homem, melhor dizendo, que recebe uma tornozeleira, certo? E é entregue àquela mulher um botão de pânico, ela tem como acionar a polícia, a patrulha, ela tem como acionar no momento em que ele se aproxima dela, né, com aquele botão. Mas, infelizmente, nós não temos esse botão para todas as mulheres, né. Eu diria que isso é uma política de Estado, na verdade, que é preciso incrementar o número de botões de pânico, né. Nós temos hoje o aplicativo SOS Maria da Penha, que é muito bom, que toda mulher deveria instalar no seu celular, porque você pode acionar simplesmente segurando o botão de alarme, e naquele momento a Patrulha Maria da Penha, ela é acionada e ela vai saber que aquela mulher está em perigo. E tem como localizar aquela mulher, porque ela tem localizador. Então, mesmo que ela saia daquele local, mesmo que ela fuja do local, tem como localizá-la. Então, eu diria que precisa de muita informação. Muitas mulheres não sabem nem que tem esse aplicativo. E esse aplicativo é de uma empresa sergipana, né? É interessante. E eles estavam, inclusive, na campanha no estádio, no Batistão. Eles levaram para divulgar o aplicativo, né? Então, assim, é preciso informação. O Disque 180, né, que existe. Nós temos a Ouvidoria da Mulher. Tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que funciona ali na rua Campo do Brito, né? Ele tem pouco tempo de existência, mas nós temos também em outros municípios do estado tem esse CRAM, porque esse CRAM ele possui uma equipe multidisciplinar para atender, acolher essa mulher, escutar essa mulher. É uma porta de entrada, onde ela vai ter um atendimento psicológico, assistente social, uma orientação jurídica de como proceder, né? Tem a própria DAGV, né, que é a Delegacia Especializada a Grupos Vulneráveis. Tem a Ouvidoria da Mulher no Ministério Público, que é o 127, né? Então, nós temos vários canais, eu diria, de ajuda, e é preciso disseminar esses canais para que as pessoas, né, elas tenham conhecimento e que elas se encorajem, né, a pedir ajuda numa situação realmente de risco de vida, né. É isso aí, estamos entrevistando a promotora diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher do Ministério Público de Sergipe, Verônica Lazar. E se você quer tirar alguma dúvida, é só procurar a gente aí no chat, gente. Pode procurar, @batom em prosa, _ a gente está aqui só de butuca olhando se você tem uma pergunta para fazer. Não tenha vergonha, faça a sua pergunta que com certeza será respondida, tá legal? Além da conscientização, né? Você me falou uma série de ações. Agora, o Ministério Público, como é que o Ministério Público entra nessa rede de apoio à mulher? O Ministério Público, como eu falei, tem esse canal que é a Ouvidoria da Mulher, né, e para poder exatamente receber aquela denúncia e dar o encaminhamento adequado, né, para aquela mulher. Nós temos também os juizados de violência contra a mulher. Em toda comarca tem um juizado de violência doméstica, né? Há um juiz e um promotor com competência para avaliar essas questões, né? Então, assim, o Ministério Público é um órgão fiscalizador do cumprimento da lei, também tem atribuições de denunciar, né? Quando chegam os inquéritos policiais, nós temos hoje 2 juizados aqui em Aracaju que estão com a demanda enorme, né, há um número de processos que só faz crescer, né, nesses 2 juizados, porque estão chegando, diariamente inúmeros inquéritos policiais. E o Ministério Público será o órgão acusador, vamos dizer assim, é o órgão que denuncia aquele autor, né. Nós também temos, paralelamente a isso, nós temos 2 projetos. Um projeto são grupos reflexivos para autores de violência doméstica, porque não adianta apenas acolher a mulher, esse homem precisa também ser, eu diria, trabalhado de alguma forma. Então a gente começou a desenvolver esse projeto com grupos de 15 homens, né, com 10 encontros,
que é conduzido por uma equipe multiprofissional. Nós temos uma psicóloga, assistente social, eu também atuo nesses grupos, para exatamente nós levarmos, eu diria, uma reflexão para esses homens que cometeram crimes de violência doméstica, não de grande magnitude, são aqueles que cometeram, mas estão em regime aberto, certo? Eles não estão em situação de prisão. Cometeram uma ameaça, uma lesão leve, vir de fato, etc. Porque nós temos que trabalhar exatamente aí, com as pequenas infrações, porque elas poderão se agravar. Então, esses grupos têm tido um grande resultado, eu diria, porque diminui a reincidência. Segundo, eles começam a falar de algo que nunca falaram, eles começam a ouvir o que nunca escutaram, eles recebem informações, inclusive a nível processual, né, para eles saberem por que que eu estou aqui. O que foi que eu fiz? O que eu fiz, mas é tão normal o que eu fiz. Porque a violência praticada por um marido, pelo companheiro, ela passou a ser muito naturalizada. Inclusive a sexual, né? Principalmente a sexual. Acha que é Passa a ser normal. normalizado, né? Ou seja, a mulher tem que atender, ela tem que servir, porque isso é fruto do patriarcado, né? Que o nosso país e a sociedade como um todo, ela desenvolve valores desse patriarcado, eu diria, da submissão da mulher em relação ao homem. Muitas mulheres crescem ouvindo, você tem que obedecer seu marido. Você tem que atender ao seu marido, ao seu companheiro. Palavras que o pessoal utiliza muito aqui no Nordeste, servir. Exatamente, não é? Que coisa. O homem não é visto como um parceiro que não simplesmente ajuda, que colabora, que divide as tarefas, não é? Existe aquilo, essa tarefa é de mulher ou a tarefa é de homem, não é? Então a gente ouve muito desses depoimentos desses homens autores, que é assim, reclama porque chega em casa, não tem a mesa posta, ou não tem o jantar que ele quer, ou ele não sabe trocar uma fralda, ele não sabe fazer o leite da criança, não é? Porque ele diz que isso é tarefa da mulher. Então, e muitas mulheres se submetem, porque presenciaram e vivenciaram isso. Historicamente falando e Sim. culturalmente falando, ela presenciou isso, a mãe dela fazia assim, a avó fazia assim. Então ela acaba reproduzindo esse tipo de comportamento. Da mesma forma o homem que é agressor, ele também presenciou alguma agressão, ou ele vivenciou alguma agressão. Eu digo isso porque os depoimentos desses homens são geralmente assim. Eu via meu pai bater na minha mãe, eu vi o meu avô bater na minha avó, o meu tio bater na minha tia. E isso era considerado normal. Essa agressão verbal, essa agressividade era vista como algo muito natural. E eles acabam reproduzindo isso, né. Então, nós tivemos uma experiência com um homem no grupo que ele chegou a chorar copiosamente, porque ele disse que não sabia o que era amor, porque ele nunca tinha recebido amor, ele só tinha recebido pancada. Então, é difícil você exigir desse homem que ele tenha um comportamento diverso. E para isso, por isso que é preciso conversar com esses homens, conversar, né? Mostrar que eles podem fazer diferente, né? Há um aumento no número de pedidos de medidas protetivas, né? Uhum. Considerável em Sergipe. E como é que o Ministério Público tem lidado com essa demanda, né? E quais os desafios, né, desse processo? Medida protetiva todo dia sai medida protetiva, né? Basta que uma mulher vá numa delegacia e ela pede uma medida protetiva, imediatamente essa medida protetiva ela é geralmente concedida pelo judiciário, né? Faz com que ele se afaste do lar, né? Uma das medidas protetivas é o afastamento do lar, que é importante, né? Aquele homem sair dali diante do grau de risco que ele representa. Há o caso da tornozeleira, há situações de também se fixar uma pensão alimentícia para os filhos, né? Ele não pode se aproximar nem da mulher, nem dos filhos, nem de testemunhas também, né? As testemunhas também precisam ser muito orientadas, né? Que presenciaram aquela ocorrência e que vão contribuir para a elucidação daquele fato. Então, a medida protetiva, eu diria, ela é importantíssima. Agora, como eu disse, eu sou defensora da tornozeleira, porque muitas vezes a medida protetiva por si só não é suficiente. Por quê? Porque se você determina que aquele homem não se aproxime da mulher, por exemplo, ele tem que manter um afastamento de 500 metros, certo? Muitas vezes não dá tempo da mulher, certo? Pedir socorro. Ou, como ele não está com tornozeleira, a central de monitoramento não tem como saber onde ele está.
se ele se aproximou ou não. Então, a central de monitoramento ela é importante porque ela vai fazer todo o rastreamento da tornozeleira e vai saber se ele se aproximou ou não daquela vítima. A promotora falou, inclusive, que Hã. muitas mulheres vítimas de violência doméstica, elas acabam retornando para os seus agressores, né? E a maior crítica, eu acho que eu escuto muito, é dizer, ela teve apoio e aí ela voltou, né? Mas uma grande parte, além da dependência emocional, é a dependência financeira, né? Uhum. Não consegue se É. sustentar sem o provedor, não é isso? Uhum. Que tipo de políticas públicas podem ser inovadoras no sentido de oferecer autonomia a essas mulheres? Importante a sua colocação. Nós temos lá o CAOP da mulher, nós temos um acordo com a Fundate, que é do município. E nós encaminhamos mulheres vítimas de violência, o juizado nos encaminha a relação, e nós encaminhamos algumas mulheres, eles reservam um percentual de vagas para mulheres fazerem cursos, né, para desenvolver algum tipo de habilidade, para que ela possa desenvolver algum tipo de trabalho e possa ter uma remuneração digna, que possa ter uma certa independência. Então, a Fundate, ela desenvolve esse trabalho, recentemente houve uma empresa que nos procurou, certo? Exatamente oferecendo também, dizendo que ia tentar fazer essa pactuação para que fosse destinado um número de vagas para cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, muitas vezes diz assim, tem mulher que gosta de apanhar, né? Às vezes os homens falam isso, né? A mulher que gosta de apanhar, Isso. eu diria assim, às vezes ela não tem saída, muitas vezes. Então, é muito importante dar condições financeiras ao aluguel que é concedido, né? O aluguel que é concedido a essas mulheres vítimas, a lei prevendo isso, né? Como política pública. Então, essa mulher precisa ter uma independência econômica para que ela possa sair desse ciclo, né, de violência, desse relacionamento abusivo. É fundamental ela ter uma independência econômica. Então, vamos explicar o beabá. Para chegar ao Ministério Público, antes ela tem. Eu acho que o primeiro caminho é a delegacia, É, não é isso? exatamente. Ou o CRAM, né? Ou Tem o CRAM. e, E o CRAM inclusive, encaminha inclusive a Patrulha Maria da Penha, ela funciona no CRAM. Ela está funcionando dentro do CRAM, certo? Então, qualquer prisão em flagrante, por exemplo, eles vão adotar as medidas que forem necessárias, né? A própria DAGV, né? Então, vão ver se a situação é de prisão ou não é de prisão, mas a medida protetiva, eu diria que é a primeira medida, né, a ser adotada pelo judiciário. Paralelamente, como eu disse, a tornozeleira, o botão de pânico é importante porque isso vai dar maior segurança à mulher e vai evitar, né, que outras violências ocorram, né. Agora, só para a gente encerrar, tá? Pois não. É, dá uma orientação para as mulheres que vivem em situação de violência e têm medo de denunciar. Realmente, eu diria assim: percam o medo. Vocês são livres para serem o que querem ser e fazer o que quiserem fazer. Vocês têm que preservar a sua dignidade enquanto pessoa. E o respeito é fundamental. No momento em que acaba o respeito naquele relacionamento, é preciso ela se indagar se vale a pena manter aquele relacionamento, quando ele se torna abusivo. Então, assim, mulher, se encorajem, perca o medo, procure ajuda, procure orientação aos canais de atendimento, mas não se submeta a essa violência que está lhe reduzindo enquanto ser humano. Então, por isso que uma das frases que eu coloquei foi igualdade, liberdade e dignidade, né? Nós todas temos o direito à dignidade como seres humanos e precisamos ser respeitadas enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto avós, enquanto irmãs, enquanto tias, enquanto filhas. Ok, muito obrigada. Acabamos de entrevistar a promotora diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher no Ministério Público de Sergipe, Verônica Lazar. Muito obrigada, promotora, por estar aqui, por essa
entrevista esclarecedora, que a gente precisa cada vez mais ficar informando sobre isso, porque, infelizmente, é uma situação que vai levar um bom tempo, né, Uhum, para a gente com poder certeza. erradicar, não, mas pelo menos quase zerar, não é isso? Aham. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada e boa noite também. E agora, gente, já já vamos para a nossa segunda entrevista da noite. É isso mesmo, a entrevista da noite é com a enfermeira esteticista e empreendedora Rosângela Moura e o projeto Gratidão que Reconecta. Esse é o Batom e Prosa, o programa que conecta mulheres, empodera vidas, que tem o apoio cultural do governo de Sergipe, FUNSECUM, e também a Tchuap Group, a Agência de Desenvolvimento e Expansão de Negócios para as Mulheres. A Tchuap Group tem um recadinho para vocês, tá legal? Com a Gabriela Almeida, com certeza, para você, empreendedora. Ei, mulher, você quer saber aí métodos e estratégias para crescer e consolidar o seu negócio? Então participe no dia 26 de fevereiro, à noite, lá com a gente, com a Tchuap, eu, a Laura, e a participação especial da Suzy, da Fábrica de Mentores. Tenha um negócio de sucesso. Só faltam 6 vagas e são apenas para 30 mulheres visionárias. Você é uma delas? E é isso mesmo, fevereiro, gente. Muito obrigada, Gabriela. Olha, dica danada, hein, gente? Não perca tempo. Fevereiro, gente, é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, que reforça a importância, né, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde, como principal forma de enfrentamento do câncer. Ele fala mais basicamente da leucemia, né, isso? Do Alzheimer também, né, isso? Mas, assim, cuidados com a saúde. Mas, para muitas mulheres, enfrentar o câncer é uma batalha que vai além do tratamento médico, né? Muito além. Ela também envolve resgatar a identidade e a autoconfiança, porque o seu bem-estar emocional ele fica extremamente abalado. Então, nossa segunda entrevistada é enfermeira esteticista, empreendedora e há 13 anos acolhe mulheres que passaram pela mastectomia e outros tratamentos oncológicos. O projeto é Gratidão que Reconecta. Estamos falando da Rosângela Moura. Boa noite, Rosângela. Boa, Seja muito bem-vinda ao Batom e Prosa para contar um pouco dessa história, desse projeto que parece ser muito interessante. São 13 anos, né, sim, Rosângela? sim. Boa Conta um noite, pouquinho. Deise. Boa noite aos ouvintes. Muito feliz em estar aqui. Então, há 13 anos eu fui diagnosticada com câncer de mamas e eu sempre digo que tinha vários objetivos esse câncer. O primeiro é a conscientização de se conhecer, de conhecer o seu corpo. Isso é incrível, porque foi diante de um pequeno sinal, uma fisgadinha de leve que eu senti uma única vez, a primeira vez, e eu já entendi que ali tinha algo errado. Procurei o médico, o diagnóstico foi muito rápido, e do diagnóstico para a cirurgia foi tudo muito rápido. Foram 15 dias e eu me curei na cirurgia, né? Porque eu não precisei de químio, de rádio, de hormonioterapia, então foi tudo muito rápido. E aí, Deise, eu não posso deixar de falar sobre isso. eh, eu era tanto o que eu tinha a agradecer, era tanto o que eu tinha a agradecer, que me ajoelhar e dizer, Deus, muito obrigada por minha cura, era muito pouco. Então, em todo o processo do câncer, quando para receber o diagnóstico, pós-cirúrgico, curativos e tal, eu sempre imaginava, meu Deus, como é que é essas mulheres que não têm esse suporte que eu tenho? Eu tinha plano de saúde, eu tinha um seguro de vida que me possibilitou escolher o médico que eu queria, o anestesista que eu queria. E ainda na condição de enfermeira e esteticista,
eu tive algumas dificuldades na hora de fazer os curativos nas instituições que o convênio permitia. E aí eu passei a nem ir mais, e eu mesma fazia em casa com a físio, e fui desenvolvendo aquilo ali, e o tempo inteiro vinha, meu Deus, como é que essas mulheres, né, que não têm o suporte familiar, que não têm plano de saúde, se desenrola nessa situação. E aí foi quando surgiu o Gratidão que Reconecta, porque eu busquei na época a AMO, ainda sem dirigir, né, na recuperação da cirurgia, e a AMO permitiu que eu estruturasse lá tudo que eu tive na rede privada, principalmente a fisioterapia. O meu médico dizia: eu acho que você não vai ter direito aquelas coisas que tem aqueles, né, aqueles benefícios que tem após o câncer, porque eu fiquei totalmente sem sequelas, enquanto que tinham mulheres que tiravam um quadrante e não levantavam o braço, e eram mulheres que não tinham máquina de lavar, entende? Eram campanhas para conseguir um tanquinho e tal. E aí eu consegui convênios com a UNIT, convênios com algumas instituições, e até hoje, graças a Deus, funciona a fisioterapia. Clientes minhas, donas de material hospitalar, e eu não posso deixar de falar que a Douglas, através de Irineide, foi uma parceiraça que foi através dessa ligação com ela que nós estruturamos lá. E aí, qual era o que veio na minha mente? Eu disse ao meu médico, o doutor Thieres Deda, um amor. Eu disse: olhe, eu quero que o primeiro trabalho que eu realize após retornando às minhas funções, que ele me deu aí um prazo de 60 dias, com 45 eu já estava apta para o trabalho. E aí eu disse: eu quero uma mulher que não tenha recursos, onde eu faça a reconstrução das areolas dela. E aí ele me mandou essa mulher, só que eu não fiquei só naquela, eu passei a toda semana eu atendo uma de cada instituição hoje, né. A princípio foi só com a AMO, hoje eu atendo as mulheres assistidas pela AMO e pela CASE. Me conta qual é o maior desafio assim que você enfrenta para a execução desse trabalho? Para a execução desse trabalho, eu não enfrento desafio nenhum, porque para mim é muito gratificante. 2 horas por semana que eu dedico a essas mulheres no meu instituto, para mim não me custa. Na verdade, quem ganha sou eu, porque eu estou levando esse resgate de autoestima para essa mulher. É um pedacinho de pele, sabe, Daisy, que faz uma diferença muito grande. Os psicólogos pedem que as mulheres da rede privada, elas façam para que elas esqueçam que tiveram câncer um dia, né? E que elas saiam do estágio da doença e passe para uma vida plena, né? Assim, eu nunca tive esse tipo de problema porque eu já sabia que poderia reconstruir, para mim isso não foi problema. Então, Enfermeira, né? exato, e micropigmentadora. Então, eu já fazia aquele trabalho, só que eu não fazia naquela consciência, né? Mas eu queria muito, se você me permitir, Uhum. pegando o gancho da doutora Verônica, falando de feminicídio, Nossa primeira entrevistada, sim. a sua primeira entrevistada, onde ela linka diretamente com um trabalho que eu realizo hoje, que é o Clube Reconectar, tá? Quando ela fala desses homens e dessas mulheres, e eu vendo o quanto que muitas mulheres, inclusive mulheres que não são da periferia, que são de níveis mais altos da sociedade e que não têm consciência que sofre ali uma violência psicológica, que não tem consciência que passa por uma dependência emocional, né? E o quanto é difícil, eu louvo que hoje o Ministério Público faz um trabalho, pelo que eu percebi aqui, não apenas de correção, mas também de prevenção. E é exatamente isso, a partir desse gancho do Gratidão que Reconecta, eu fui me atualizando muito da vida daquelas mulheres. Nós estávamos conversando antes de entrar, e uma dessas assistidas recentemente que eu atendi, ela falando que eu até acho que o câncer que eu tive foi por conta de tanta raiva que eu tive com meu marido, que quando ele bebe, ele chega violento.
Esses dias ele chegou, tinha bebido, me deu um tapa na perna que arrepiou até a nuca. Naquela noite eu não consegui dormir. Isso porque ela já teve o câncer, já se curou e tal, ao lado desse homem, né? E assim, foi baseado nessas questões e também na minha separação, por perceber algumas coisas não de violência, mas de dependência emocional e entender o quanto é importante se trabalhar o ser, tá? Então, além do projeto Gratidão, que você tem também esse outro projeto Ex- que trabalha a autoestima, é isso? Exatamente. O que que aconteceu? Começando do Gratidão que Reconecta, eu fui entendendo cada vez mais esse universo da mulher e não apenas da mulher, né? O Clube Reconectar, ele começou trabalhando apenas com as mulheres, mas quando eu entendi que era muito importante a participação masculina, eu passei a trabalhar exatamente com todos os sexos, tá? Porque não tem como se trabalhar a nível de correção se você não trabalha a prevenção. E é a partir do equilíbrio do ser, entre o físico, o mental e o espiritual, que se chega a um equilíbrio através dessa conscientização, através desse entendimento de quem eu sou e onde eu posso chegar. Quando eu entendo quem eu sou, eu posso corrigir cada uma dessa violência, dessa depressão, dessa tristeza, desses desajustes emocionais, O né? projeto Gratidão, como é que é o processo? O pessoal chega, como é que ele chega até você? Então, as mulheres, elas vêm a partir das instituições que me encaminham. Então, elas precisam procurar as instituições e lá há uma avaliação e eles encaminham para você, é isso? Assim, as mulheres que são assistidas por essas instituições já são mulheres de baixo poder aquisitivo e que, por isso, elas são assistidas por essas instituições. Já que tem esse tipo de... Amo e a case. Aqui no É. estado só é a Amo e a Eu, Casa. tem outras. Avosos, tem outras. Todas têm esse tipo. Mas eu, Rosângela, Aham, trabalho especificamente certo. com a Amo e com a Cássia. E como é que é o processo de atendimento aos pacientes? A pessoa chega lá na Amo ou na Casa? Então, ela já tratou o câncer, ela já recebeu a alta médica, e aí, depois de tudo cicatrizado, depois que já passaram os efeitos da quimioterapia, ela vem para mim, e aí a gente faz, quando o médico libera, então aí eu faço a reconstrução tanto das areolas, como também das sobrancelhas, porque tem muitas que não precisaram tirar as areolas, não precisaram fazer a mastectomia, né? Então, mas a quimioterapia fez as sobrancelhas caírem e reconstruir essas sobrancelhas é algo incrível para elas, né? Tá sendo atendida num local onde elas nunca imaginavam que poderiam ir, né? Porque eu atendo na minha sala normal e também quando ela se vê, Nossa Senhora, é incrível. Então é um trabalho Neste muito. caso, né? Neste caso, não é pago, né? Não, Mas elas não. existe também esse Sim, tipo porque de... é o meu trabalho, né? O meu trabalho, eu trabalho com tratamento de pele, com a parte de estética e com a parte de micropigmentação, de sobrancelha, olhos, lábios, e a parte paramédica, que é a parte da micropigmentação que trabalha cicatrizes e que trabalha a reconstrução e que faz a reconstrução dessas areolas. Muito bem, estamos entrevistando a enfermeira esteticista e empresária Rosângela Moura. E se você quer fazer alguma pergunta, se você tem dúvida sobre esse tratamento, procura a gente aí no chat, gente. Não fique com vergonha. Vamos lá. Além da reconstrução dos mamilos e sobrancelhas, né? Que outros tipos de suporte o projeto dá a essas mulheres que enfrentam o câncer? Existe? Então, é aí onde a gente trabalha com o Clube Reconectar como um todo, Ah, que é aí a questão onde a gente entende que o ser não é apenas a matéria. Ele é a matéria, ele é a mente
e ele é a A espiritualidade. pessoa procura você para fazer esse clube, fazer parte desse clube? Como é que é? Procura para fazer parte desse clube, e é a partir daí onde a gente fala que eu digo que a princípio era apenas para as mulheres, e hoje a gente trabalha com todos os sexos, né, tanto com o homem como com as mulheres, e é exatamente trabalhando o equilíbrio dessa tríade que a gente entende que o autoconhecimento, o autoamor, o autocuidado é fundamental na prevenção do câncer, das doenças de ansiedade, as doenças mentais, né? E também em todas essas questões sociais, porque quando você tem consciência de quem é você, do que você merece, do que você quer para a sua vida, todas essas outras violências, seja ela mental, seja ela qual for, ela é impedida de tomar proporção maior, né? Então, a gente trabalha muito pensando nessa linha desse equilíbrio. Uma balança em desequilíbrio. Se eu trabalho muito o meu corpo e eu não trabalho a minha mente, eu entro num desequilíbrio. Então, é muito importante. E é pensando nisso que o Clube Reconectar entra de uma forma mais ampla, fazendo essa conscientização. São trabalhos, são vivências onde a gente trabalha através de vários terapeutas e a gente trabalha o emocional com algumas vivências. E essas vivências, inclusive você tem um evento aí, Isso, no pode falar um pouquinho? carnaval, no dia 2 de março, no domingo, vai ter uma imersão durante o dia inteiro, começa às 8 da manhã e vai até às 18 na Chácara Boa Vista, aqui na Caueira, onde teremos a terapeuta que trará a medicina do cacau, que é uma medicina ancestral, que é uma medicina que trabalha o emocional, o afetivo, para que a gente consiga se abrir e se enxergar melhor e se entender melhor. Depois vamos entrar com a parte de vivências que trabalha um pouco, bastante o espiritual, e vamos finalizar com um baile de máscaras, onde essas máscaras são as máscaras que a gente usa na vida para lidar com as mais diversas situações. E através de cada uma dessa etapa dessa vivência, a gente vai identificar, induzir cada um dos participantes a identificar essas máscaras, que a gente até pode usar de vez em quando, mas não usar permanentemente, porque quando a gente faz uso permanente dessas máscaras, a gente acaba se violentando, porque a gente perde a nossa autenticidade. É o que realmente acontece na dependência emocional. Quando a gente está usando máscaras para se encaixar naquelas situações, porque a gente não entende que sem aquela situação, sem aquele companheiro, sem aquela família, a gente não consegue viver, então a gente se violenta e permite essa violência. Como é que o pessoal pode participar? Então, pode ir lá no Instagram, através do Qual é o clube, Instagram? é o Clube Reconectar, ou pode ligar para o número 79999206361. Repita, por favor. 79999206361. Agora, voltando à questão da reconstrução do mamilo. Muitas mulheres devem ter dúvidas. É uma espécie de tatuagem? O pessoal fica fazendo curiosidade comum da galera. Vamos Então, lá. a micropigmentação, como o próprio nome diz, é uma micro, ok? Então, vamos resumir que a micropigmentação seja uma microtatuagem. Uhum. Certo? Porque é micro, porque ela é mais superficial, são pigmentos mais específicos de pele para aquela região, porque ali tem cicatrizes, tem um pouco, é uma pele mais sensível no sentido de fina, porque normalmente no início, logo que a gente faz, ela ainda não voltou à sensibilidade. Ok? Então, é um trabalho lindo, é um trabalho que traz remete à origem daquelas mamas. Então, quando é em um lado só, somente uma mama, a gente tenta fazer a simetria dela com a mama que ela já tem,
com a areola que ela já tem, tentando fazer a simetria de todas as formas. Eh, Quando não, eu pego muitos casos onde ela perdeu as duas areolas. Tem casos de tirar as duas mamas e tirar as duas areolas. E aí eu tenho que fazer a reconstrução total disso. E você não tem ideia do que é para a mulher se ver novamente com suas areolas. Tem delas que passaram por um processo de tanta dor durante o diagnóstico, o tratamento, que às vezes elas dizem: não, eu não quero mais mexer nisso. Mas quando passa aquela fase crítica e ela resolve fazer, elas dizem: nossa, como eu já podia ter feito isso antes, Então, tá? é indolor, é no É momento. indolor, Aí o é pessoal indolor. fica, né, preocupado. É. Tem agulha, fica com medo, mas Veja, é uma mulher indolor. que passa por esse processo, que tira as mamas, a princípio, no primeiro ano, normalmente ela não tem sensibilidade ali, Sim. tá? Então ela vai sentir que tem uma vibração do motor, mas ela não sente dor, não sente que está passando uma agulhinha ali. É até desnecessário usar o anestésico. Depois disso, algumas terminações vão se encaixando e volta. Depois de 1, 2 anos, tem muitos casos que volta a se ter a sensibilidade. E a gente aí eu uso o anestésico, porque como é um processo de micropigmentação, aquela pintura que eu faço, ela vai ficando mais superficial e vai clareando. Então, depois de 1 ano, 2 anos, tem que novamente refazer, fazer alguns retoques para reforçar a cor do pigmento. Então Mas tem que não ter alguns retoques, sempre tem, tem que ter, mas tem que não botar. dói, é totalmente indolor, tá? É um trabalho muito lindo. E assim, ver a mulher que chega a primeira vez, quando eu peço para olhar, ela tá ali toda acanhada, sabe? Sem querer mostrar até a mim. E Uhum. quando ela retorna, porque eu faço uma revisão com 30 dias, quando ela retorna, nossa senhora, da porta eu digo, meu Deus, é aquela mesma que veio há um mês, porque ela muda geral, entende? Ela muda a forma de se vestir, ela chega com mais brilho, com mais alegria, às vezes corta o cabelo, pinta, quer mudar toda. Então é muito gratificante esse trabalho. E para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão enfrentando câncer, precisam resgatar sua autoestima e confiança? É, eu vou dar o conselho que foi o que eu segui quando eu tive quando eu tive o câncer. Primeiro, com eu fui muito responsável com o diagnóstico. Então, imediatamente eu procurei a equipe médica e fiz tudo muito rápido. Segundo, eu cuidei muito da minha mente, no sentido de que eh, fazia meditação diariamente e eu conversava com as células do câncer, eu dizia: vocês vão ficar aí quietinhas, onde vocês estão, vocês não vão se espalhar no meu corpo. E espiritualmente eu rezava muito, eu tinha muita fé em Deus e eu me sentia um soldado pronto para ir para a guerra, com roupa camuflada, com mochila nas costas, e dizia: eu estou pronta para o que vier, porque eu tenho Deus aqui comigo. Então, vinha muito na minha mente: não vai passar de uma cirurgia plástica, e não passou de uma cirurgia plástica. Pensamento positivo, Pensamento sobretudo. É positivo. difícil, né, num momento Sim, como esse, sim, mas se você não tiver força, pensamento positivo, se exatamente. carregar disso, né? Isso foi incrível. E muitas pessoas depois perguntaram: você teve mesmo câncer? Eu disse: sim, eu tive o diagnóstico, mas estavam todas guardadinhas, elas me obedeceram. Maravilha! Queria muito que todas as mulheres, Fossem dessa sabem, forma. né? Fosse dessa forma, porque não é fácil, né? Cada um tem sua história, cada um Sim, tem a sua situação, sim, mas assim, é muito bom ouvir uma pessoa que passou pela experiência muito traumática, né? sim. E conseguiu se reerguer e hoje está
cuidando de outras pessoas. Isso E aí você entende a importância do projeto Gratidão que Reconecta? sim, com certeza. Porque cada mulher que eu atendo é a forma que eu tenho de agradecer a Deus pela minha cura e pela forma como tudo aconteceu. E a reconexão, né? Que é o Clube Reconectar. Muito obrigada. Ok, vamos encerrar a nossa entrevista com a enfermeira, esteticista, empreendedora, Rosângela Moura. Gente, muito obrigada por estar aqui, por passar toda essa informação e mostrar para as pessoas, né, que existe sim, né, Sim. ou você sendo positivo, você correndo Isso. atrás, fazendo o seu diagnóstico precoce, com certeza vai ter Cuidando da a mente. cura, né? Muito obrigada, gente. Bom, gente, estamos encerrando, né? Pois é, estamos encerrando nosso Batom em Prosa desta terça-feira. Muito obrigada por sua companhia até agora. Obrigada aos nossos apoiadores, Funsecom, Governo de Sergipe, Tio Epigramp. Obrigada ao nosso Pupa Estúdio, né? Que hoje nós estamos no Pupa, gente. É isso mesmo. E também nossa assessora nas redes sociais aqui, ó, é a Vitória Ellen. Muito obrigada por todos. E olha, semana que vem, também na Rádio Aperipe FM 106.1, tá legal? Mas com certeza vamos estar a partir das 8 da noite. Até lá, boa noite.